Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu vim trazer um conteúdo diferente aí para vocês, um conteúdo de alavancagem, para dar uma diversificada aí no conteúdo do canal, tá? E esse é o método de alavancagem dos 10 tiros. No que se consiste esse método? Você vai dividir sua banca em 10 tiros de R$10. Então a banca inicial aí ideal seria começar com R$100, mas não é necessário também. Pode começar com 50, com 30, como eu estou no caso, ou com mais até. Mas a ideia é dar entradas de R$10 e fazer uns soros com essas entradas até o nível 3. O que é os soros? Para quem não conhece, os soros é um método que você entra a próxima entrada com a sua entrada anterior, mais o lucro que você obteve nessa entrada. Tá? Então, por exemplo, eu vou entrar com R$10 aqui e vou obter um lucro de 8,31. Minha próxima entrada vai ser de 18,31, beleza? De 10 mais 8,31 no caso. E a partir disso, a gente vai então crescer nossa banca. O que acontece? Quando a gente faz os soros nível 3, a gente vai ganhar mais 4 tiros de R$10. Ou seja, se eu acertar um soro nível 3, eu ganho 5 entradas menos uma, que é o que eu gastei inicialmente. E se eu perder, eu perco só uma entrada, ou seja, R$10. A estratégia aqui é olhar para nossa banca como entradas de R$10, não mais como dinheiro, beleza? Então a gente vai fazer um soro nível 3, e a partir desses soros a gente vai crescer na nossa banca. Então se a gente acerta os soros nível 3, a gente vai começar de novo dos R$10, com mais 4 tiros, beleza? Se a gente erra, a gente perde um tiro. Assim, com essa proporção de 4 para 1, fica muito difícil de quebrar a banca, fica muito difícil da gente não conseguir um crescimento muito bom aí. Vocês vão ver que no caso eu comecei com R$30, uma banca bem baixa, já consegui na primeira oportunidade fazer os meus soros aí. Então vamos ver como que eu desenvolvi essa estratégia aí. Então aí eu peguei uma oportunidade boa de uma resistência no EURAUD. Sem querer eu entrei com 9,15 ali, mas o certo seria R$10. Mas enfim, isso não vai afetar tanto o nosso resultado final. Então como vocês podem ver aí, uma zona que respeitou bastante. Ela derreteu aí para baixo, foi muito boa a nossa análise. Então, um win bem tranquilo aí. E a nossa próxima entrada, então, seria dos nossos 9,15 mais os 7,59. Se a gente perdesse, a gente ia perder uma entrada só. A gente teria mais duas no meu caso aí, mas no caso de quem for começar com a banca cheia de R$100, teria mais 9 chances de fazer os soros. Então, a segunda entrada foi aí com 16,74. Foi ali numa zona que eu achei de pullback e de uma resistência, que foi rompida. Foi uma entrada bem tranquila também. A vela em nenhum momento ali deu um indício que ia romper a nossa análise. Então a gente ficou aí com mais 14,23 de lucro. Então a gente soma esses 16,74 que a gente tem, mais os 14,23 que a gente obteve de lucro. Nossa próxima entrada, então, seria de R$30,97, seria a nossa última entrada. E se a gente perdesse, a gente perderia R$10 só, tá, galera? Então, isso que é o bom desse método. Então, a outra entrada eu demorei um pouco para dar, porque a gente tenta ser o mais assertivo possível na nossa última entrada, porque depois dela a gente pode ficar bem tranquilo que a gente teve um lucro bem grande. Então, analisei bastante, esperei uma zona bem boa ali no EURAUD, uma zona que tinha sido uma resistência há um bom tempo e concentrava ali grande força vendedora, então. Ela foi rompida ali, de acordo com o suporte que era anteriormente, que eu observei lá atrás.
Então ela foi lá na minha segunda linha, dei 2 entradas aí. Eu dou 2 entradas porque aí que vem dando um pouquinho de lag, não sei se é a minha internet, mas eu divido a entrada em 2 para ficar mais seguro ainda de operar. Pode ver que era uma zona bem tranquila mesmo. A vela bateu lá, já voltou bastante. Por fim aí, foi um win bem tranquilo pra gente, mais R$26. Dá para até continuar pegando nessa zona aí, mas a estratégia aí é de 3 tiros, 3 soros. Então aí a gente finalizou com 77,93. Ou seja, se a gente tinha R$30, a gente teve um lucro aí de R$47. Ou seja, um lucro aí de 260% do capital inicial, galera. A gente fez 2,6 vezes o capital que a gente entrou. Isso em meia hora, tá? E se a gente tinha R$30 e 3 tiros antes, agora a gente tem 8. Agora a gente tem mais 5 tiros do que eu tinha antes. Então, se antes eu tinha 3 tiros para tentar alavancar minha banca, agora eu tenho 8 tiros. Ou seja, eu ganhei 5 tiros com essas 3 entradas. E se eu perdesse, eu perdia 1 tiro só. Por isso que essa estratégia é muito boa para fazer a alavancagem aí. O Soros nível 3, com tiros de R$10 ou de R$100, como você preferir aí. O importante é dividir sua banca em 10 e meter bala. Beleza, galera? Essa foi a estratégia de hoje. Eu tenho usado bastante ela para alavancar e tirar um lucro semanal aí. Vem dado resultados bem legais para mim. Então é isso, ficamos por aqui. Quem conseguir aplicar a estratégia aí, deixa um comentário, fala como que foi, quais as dificuldades, quais vêm sendo os resultados, para a gente discutir um pouco aí, talvez até adaptar ela melhor e evoluir cada vez mais. Beleza, galera? Então é isso, forte abraço e até mais.